Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Dia de hoje eu acabei reservando para a gente falar sobre uma empresa que muita gente tem me perguntado porque ela acabou caindo bastante, que é exatamente a BB Seguridade. Então eu fiz esse vídeo aqui para que vocês possam ter acesso a 3 informações que eu acho que são relevantes com relação a esse resultado da empresa e que a gente vai tratar logo depois da vinheta. Enquanto isso, eu peço muito para vocês, curta o vídeo, se inscreve no canal, que é importante para a gente conseguir crescer e esse vídeo chegar a mais pessoas, e a gente já começa. Bom, gente, nós somos uma casa de research, nós somos uma casa de análise e todas as nossas recomendações estão ali na área de membros. Então, na descrição do vídeo você tem ali, tanto no área de membros.dicadehoje7.com quanto no dicadehoje7.com você tem acesso aos nossos produtos que a gente recomenda, compra ou venda. Por que eu estou falando isso? Porque aqui a gente está fazendo um vídeo aberto, em que a gente tem um caráter muito mais educacional. Então a gente não está preocupado em recomendar aqui. Então não acredite que esse vídeo seja uma recomendação de compra ou de venda, porque ele não é. A gente está aqui querendo ensinar e fazer com que a educação financeira chegue a cada vez mais pessoas nesse canal do YouTube, tá? Então agora a gente vai começar para falar da BB Seguridade. Bom, a BB Seguridade é uma empresa que, para quem não sabe, é uma holding controlada pelo Banco do Brasil, só que o Banco do Brasil ele tem participação ali em várias empresas que estão ali embaixo dele. Então, as principais empresas dentro da BB Seguridade são a Brasilprev, que é todo o braço de previdência privada, é a Brasilseg, o braço de seguros, a Brasilcap, que é o braço de capitalização, e a parte da corretora, tá? Que é a BBDTVM. A BBDTVM ele tem 100%, as outras ela tem 75%. Então é importante que você saiba isso antes da gente começar e passar aqui para a segunda parte. Bom, então agora vamos aos 3 pontos que tem afligido as pessoas, mas antes disso eu acho que é importante a gente mostrar esse gráfico aqui, mostrar que a empresa já teve uma queda desde junho, né, de 17%, 18% até a máxima, até a mínima no caso. Nesse dia aqui teve uma queda forte que foi o dia dos resultados e você vê que ela vem recuperando aí nos últimos 2 dias em relação a esse dia que eu estou gravando aqui, que é a quarta-feira anterior ao que o vídeo está aparecendo para vocês. Bom, primeiro ponto que eu acho que é importante é falar sobre a Brasilprev. A Brasilprev é o braço de previdência que normalmente foi um dos principais veículos de trazer lucro para a empresa. É só vocês olharem aqui embaixo que o lucro líquido da Brasilprev no segundo trimestre de 2020, por exemplo, foi 279 milhões. No primeiro trimestre, 255 milhões, ele veio só 51 milhões. Por que aconteceu isso? Aí você vê aqui, receitas com taxas de gestão. Aqui, inclusive, cresceu. Né? Custos de aquisições. Cresceu, mas cresceu menos do que a receita. Quer dizer, o resultado final foi melhor. Despesas, se calcular com relação ao ano passado, até subiu menos do que a receita. Então, o resultado aqui, né, operacional não decorrente de juros, foi muito bom. Ele subiu 10% no ano. Né, muito acima até da inflação. Quer dizer, muito acima não, porque a inflação está lá em cima, mas foi bem acima da inflação. Então, foi bom. O que aconteceu? Aqui o resultado financeiro. Tá? E aí o resultado financeiro, a gente precisa entender o seguinte. Existem muitos planos na Brasilprev que eles são corrigidos ainda pelo IGPM. Eu, inclusive, tenho um plano desse porque eu fiz em 2001, ele não existe mais. Né? Então, a empresa ela é obrigada a pagar o valor do IGPM mais 6% ao ano, por exemplo, para mim, né? E para outras muitas pessoas. E aí o que acontece? Ela tem um passivo no IGPM e ela não consegue ter esse retorno em investimento nenhum, porque não existe mais esse retorno de investimento. Ainda existem alguns títulos públicos que pagam IGPM mais alguma coisa, que o governo ainda tem, que eram as antigas NTNC, mas enfim, é difícil você conseguir isso. Outra questão é um descasamento que existe, é uma defasagem que existe entre o IGPM, porque você lança no teu passivo, né, a quantidade de valores que você precisa pagar
na variação de abril a junho, só que no resultado da DRE você faz de março a maio. E aí essa diferença que normalmente é pequenininha, você pegar de março e pegar o de junho, você vai ver que vai ter uma defasagem grande. Inclusive, a empresa coloca aqui que, excluindo esse impacto da defasagem do IGPM, teria aqui um lucro de 877 milhões no primeiro trimestre e um lucro de 896 milhões nesse segundo trimestre de 2021, mostrando que, inclusive, teria subido esse valor, mas ainda abaixo do ano passado. Tá? Então, o impacto da defasagem do IGPM, você tem que pensar, ele vai ficar para sempre ou ele é apenas passageiro? Esse é o ponto que você tem que pensar. Segundo ponto. Segundo ponto tem a ver com a seguradora, tá? Com a Brasilseg. A Brasilseg é uma empresa de seguros do grupo do Banco do Brasil que ela normalmente gera bons retornos também e costuma ser muito em linha com o que a Brasilprev consegue. Então elas duas empatam em termos de resultado e de retorno para o Banco do Brasil. E a gente vai ver aqui que os prêmios emitidos subiram e subiram bastante. Se você pegar entre segundo trimestre e segundo trimestre de 2021, teve um aumento aqui de 22% dos prêmios emitidos. Se a gente pegar aqui prêmios ganhos, você tem 17,5%. Agora, quando você vê aqui nos sinistros retidos, que é quanto a empresa realmente precisou pagar para cobrir aqueles prêmios, isso aqui subiu 91%. Então, quer dizer, aqui a gente tinha 585 milhões sobre 1 bilhão 866 milhões. Agora você tem 1 bilhão e 100 sobre 2 bilhões e 100. Quer dizer, aqui era em torno de 1/3 e aqui está mais do que a metade. E aí o que aconteceu? Esse número acabou sendo expandido para as outras linhas da receita. Aqui a gente não teve aquele impacto de resultado financeiro por causa do IGPM igual do Brasilprev, mas a gente vê que aqui a própria operação da empresa caiu de 429 milhões para 223 milhões. Aqui no primeiro trimestre já tinha tido um impacto também. E qual é a explicação para isso? A explicação é exatamente o Covid. Tá? O Covid acabou aumentando muito a sinistralidade da Brasil Seguros. Tá? Eles até incluem isso aqui, um impacto de 100 milhões, segundo a empresa, queda atribuída no resultado final, queda atribuída principalmente ao agravamento da crise sanitária com pico de mortes de Covid desde o início da pandemia sendo atingido no segundo trimestre de 2020, elevando a sinistralidade em 19 pontos percentuais. É muito difícil a gente ver um aumento dessa magnitude em sinistralidade em qualquer empresa de seguros, até porque eles têm cálculo para tudo. Então é muito difícil a gente ver um impacto desse. Agora, você pode não estar lembrado, mas o segundo trimestre de 2020 foi o período que mais morreu pessoas no Brasil com relação à Covid, mais até do que o ano passado, quando estava todo mundo em lockdown, por exemplo. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é um ponto que é... aí você tem que pensar na Brasilseg se esse efeito da Covid é um efeito que vai ficar para sempre, se você vai ter um efeito da Covid para sempre ou se ele é temporário. Tá? Eu acho que você tem que pensar dessa forma. O terceiro ponto tem a ver com a corretora, com a ABBDTVM no caso. E aí eu acho que a gente pode colocar essa imagem aqui dos negócios de distribuição, ou senão eu procuro lá embaixo. Vamos pegar o resultado inteiro da empresa aqui. Aqui, BB Corretora. Tá? Então a gente vai ver aqui primeiro, receitas de corretagem. Subindo bastante, 14,8% de alta. Não é uma XP, que teve aqui um crescimento de 54%, por exemplo, que eu estava analisando também hoje. Cara, hoje tá, eu tô mudando tanto o roteiro aqui do vídeo que eu tô fazendo tudo ao contrário. Não é a XP que subiu 57%, mas é um bom crescimento de 14,8%. Ainda mais se tratando de um banco que é estatal. E aí a gente tem aqui as despesas subindo em uma patamar maior, e aqui a gente tem um resultado operacional 14,6%, que é muito bacana, que é muito bom. E a gente percebe aqui que não tem nada de despesa aí muito maior.
né? Então esse resultado aqui antes dos impostos 794 milhões, um aumento de 14,7 e um lucro líquido 14,9. Você vê que tudo mais ou menos em linha, né? 14,8, 0,6, 0,7 e 0,9. Então a empresa aqui, ela está crescendo muito a corretora e aqui ela tem 100%. Então esses 523 milhões entra lá como equivalência patrimonial da própria BB Seguridade, tá? Que é esse número daqui. Bom, o que a gente precisa ter ideia é o seguinte: esses negócios de risco e acumulação, que inclui a Brasil Seg, a Brasil Prev, a Brasil Cap, a Brasil Dental, que eu acabei esquecendo porque é muito pequenininho o resultado, a gente vê que eles sempre foram mais ou menos meio a meio com relação a negócios de distribuição. No passado eram muito maiores, tá, do que o negócio de distribuição, é que vem aumentando esse número aqui da corretora. E agora, nesse trimestre exclusivamente, acabou sendo só 235 milhões por causa do resultado da Brasil Prev e da Brasil Seg que foram impactados. Só que na minha visão, esses resultados aqui foram impactados por motivos que são temporários e não por motivos que são permanentes. Então, a gente tem aqui uma possibilidade de crescimento e aqui a gente tem alguns ativos que vão ficar mais ou menos parados, mas crescendo ali inflação, talvez. A Brasil Prev, por exemplo, cresceu as reservas dela e a quantidade de ativos sob custódia em 5% nos últimos 12 meses. Então, deve crescer mais ou menos a inflação essas duas e esse aqui deve crescer mais do que a inflação e ela já está se tornando relevante, essa parte aqui. Então, quer dizer, é difícil a gente imaginar, né, que aquele impacto vai acabar sendo permanente. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês, esses 3 pontos, tá? O impacto na Brasil Prev, o impacto na Brasil Seg e essa nova avenida de crescimento dos negócios de distribuição, que é a BBDTVM, inclusive eu nem sei se ela ainda chama BBDTVM. Abraços aí a todos, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.